Olá pessoal, hoje eu vim trazer aqui um teste aleatório de um aplicativo que eu estou usando há 2 meses que se chama Astrobosoft. Esse aplicativo é um afinador do tipo Strobo, que eu não vou entrar em detalhes, né, qual é a diferença de um afinador normal para um Strobo, porém, dentro desse aplicativo ele tem uma ferramenta que me chamou muita atenção, que se chama afinador de harmônicos. E na proposta, de uma maneira geral, é um aplicativo que se propõe a verificar se a série harmônica do seu som está no lugar, pelo menos as primeiras frequências da série harmônica. Então, para fazer esse teste, né, de forma precisa, eu peguei aqui um som de trombone e essa outra aba que está aberta se chama espectrograma, que é uma ferramenta para medir, para que a gente possa ter uma referência visual do que está acontecendo ali, né, no som. Então, aqui no espectrograma, né, nós vamos ter as seguintes informações. Essa primeira faixa é a nota fundamental. Essa segunda faixa é o primeiro harmônico, né, que é a oitava. Logo, nós vamos ter a quinta, a outra oitava e a terça maior acima dela. E o aplicativo ele só mede até essa faixa. Então, eu decidi limitar e descartar esses harmônicos aqui de cima, já que a precisão desse aplicativo vai estar mais ou menos aqui, né? Nessas 5 primeiras frequências. Mas o que vai ser usado de fato nesse teste vai ser um som mais ou menos parecido com isso aqui. E lá na tela do aplicativo, ele vai dar pra gente essas faixas que se movem individualmente, acendem e apagam, conforme os harmônicos estão organizados. Então, como está aí na tela, a minha voz ela interage com esse aplicativo, mas a voz humana ela não tem essa organização, por exemplo, de um som uniforme que é uma nota musical, né, emitida por um instrumento. Então ele vai se comportar de maneira bem aleatória. Mas se eu colocar um som para tocar, ele já vai ter uma interação diferente com o aplicativo, né? Então, primeiramente, vamos comparar o aplicativo com o som original do trombone. Então, quando eu coloco o som já limitado com esses harmônicos, ele também vai interagir da mesma forma e ele não vai ter muita alteração no que ele mostra dentro da tela do aplicativo, já que ele não tem a proposta de analisar esses harmônicos mais acima da fundamental, né? Acima dos 4 primeiros harmônicos, e sim ele vai se delimitar a fundamental e as 4 primeiras frequências. Então, aqui está um som onde ele foi cortado para soar apenas essas 5 primeiras frequências. Então, a gente consegue ver ali no espectrograma que a única coisa que está soando nesse som são as 5 primeiras frequências da nota. E o aplicativo trabalhou normalmente. Até melhor quando o trombone soou com o som integral, com todas as frequências soando. Agora vou delimitar aqui o teste as primeiras 4 frequências, né, do som do trombone e vamos ver se há alguma alteração no display do aplicativo. Então a gente já consegue ver que a última faixa da direita, ela não acende, ela não interage, ela nem pisca de nenhuma forma.
E isso é muito interessante porque mostra que realmente ele está procurando, né, essas frequências de fato. E é o que de fato acontece nesse teste. Só as 3 primeiras faixas estão acesas, tá? Ele tem um ruidinho no final, mas é por uma questão de corte. Eu não cortei muito precisamente, só cortei para fazer esse teste mesmo. O outro teste seria para soar apenas as 2 primeiras frequências. E nesse som, essa oitava acima, né, ela é bem aparente. Então, no aplicativo ele mostra a fundamental um pouco mais apagada e a primeira frequência acima bem marcada. Então ele evidencia isso no próprio aplicativo, né? Ele consegue indicar que o harmônico está soando mais presente do que a fundamental. Agora, o outro teste, e eu acho que é o teste mais interessante de todos que eu fiz, foi um questionamento. Eu falei, cara, será que num som integral ele consegue detectar a ausência de um harmônico? Então eu tirei uma frequência do som integral do trombone e é uma das frequências que o aplicativo mede. Então vamos ver se esse aplicativo ele vai conseguir detectar essa frequência que está faltando, né, no instrumento. E ele consegue pegar essa frequência, né? E ali no espectrograma ele está mostrando a frequência que eu tirei, né? É justamente esse segundo harmônico aqui, né? No caso esse si bemol, né? Seria um fá soando aqui, certo? Então, no aplicativo ele indica perfeitamente a ausência desse harmônico. Então, quando ele indica lá em cima que a nota fundamental está um pouco mais omitida, né? Está um pouco fraca, né? Ela não está soando tanto quanto as outras frequências. É uma indicação precisa mesmo, porque ele não indica que ela está ausente. Ele fala que ela está lá, mas está soando muito baixo. Agora, nesse caso aqui, eu retirei essa frequência de fato. Então tem um buraco aqui na série harmônica e ele consegue pegar. E eu achei isso fantástico. Então o Astrobosoft ele é um aplicativo que é pago, ele não é barato. E a ferramenta também, essa ferramenta também é paga dentro do aplicativo. Funciona perfeitamente. E eu acho que é só isso que eu queria fazer aqui de teste, então, muito obrigado.